Fala galera do Your Global Mission, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo em mais uma live secreta aqui do nosso Instagram. Você que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Léo Paiva, aqui do Your Global Mission. Hoje nós estamos aí fazendo, na verdade, aí uma série de lives do nosso aniversário, do nosso aniversário do Your Global Mission. Nós estamos no mês do aniversário do Your Global Mission, no dia 7 de junho, nós vamos completar 4 anos de movimento, 4 anos de Your Global Mission, então nós estamos em festa. Então por isso que nós estamos fazendo essa live secreta. Você que está chegando aqui agora, eu queria convidar você a dizer aí de onde você é, de onde você está conectado conosco aqui, da nossa live secreta, e também a clicar aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, para você começar a compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam participar desse dia especial, com a gente, ouvir essa palavra poderosa que nós temos aqui hoje para você. Nós geramos aí uma expectativa para essa live de hoje. Nós soltamos aí durante a semana que nós teremos uma convidada especial. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, daqui a pouquinho nós temos a presença aqui da nossa convidada especial de hoje, dessa live secreta. Ela já vai estar entrando aqui com a gente. Enquanto isso, eu queria saber de onde você está. Aqui tem um pessoal de Portugal, Portugal, de Cascais. Nós temos um pessoal ali do Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul, sejam todos bem-vindos. Que legal, São Paulo, uau, Deus abençoe. Piauí, Teresina, o pessoal de Piauí, Teresina, de Botucatu, pessoal daqui da terrinha, da terra, Botucatu significa cidade do Bons Ares, então o pessoal da terrinha aqui, Botucatu, lá também Portugal, que legal, região de Presidente Prudente, Matão, olha Matão, São Paulo, Érica, ô Érica, que legal, que bom ter vocês aqui, João Neiva, Espírito Santo, Goiás, Contagem, Minas, Uberlândia. Uau, muito bom ter vocês todos por aqui. Nós estamos aí então com essa série de lives do nosso aniversário. Então todos os sábados nós vamos ter uma live especial aqui para você. E nós estamos aí, lançamos na semana passada a nossa YGM Conference, a nossa conferência com o tema de Atos 1:8, que é o versículo base nosso aqui do Your Global Mission. Então nós vamos ter vários assuntos aqui que vão aquecer o seu coração. E para essa live de hoje nós temos essa convidada. Vamos ter a Ariadna de Oliveira junto conosco. Deixa eu só ver aqui se a Ari já está aqui online. Legal, bênção demais. O pessoal São Paulo, que legal. Bênção, glória a Deus. Aí. Eita. Glória a Deus, glória a Deus. Uau, que alegria estar aqui com você. Seja bem-vinda, Ari. Seja bem-vinda à nossa live secreta do Your Global Mission. Você está me ouvindo bem, Léo? Deixa eu me ajeitar aqui, que você sabe que eu com internet eu sou uma beleza. Não, perfeito, tá? Dá para ouvir perfeito, a imagem tá legal. O pessoal aí de casa vai falando pra gente se tá legal a live, se tá legal. Oh, olha meu George! Meu olha meu. Esse é o cara, meu Deus, saudade de vocês, gente, saudade, meu Deus. Demais de vocês também, beijão! Beijo. Vontade na live aí, Deus abençoe! Amém, Deus abençoe. Olha, aqui, depois que você passou por aqui, Ari, tá todo mundo falando, eu quero ficar tchuguedinho com Jesus. É isso aí, tchuguedinho. Tchuguedinho, isso pegou, aqui pegou, viu? Que legal, para nós é uma alegria muito grande, de ter você junto aqui, A gente está fazendo aí esse tempo do aniversário do Your Global Mission, nesse mês. E esse texto de Atos 1:8 é um texto que Deus deu para nós como base, Então é uma base para nós de tudo aquilo que a gente faz.
E para nós termos você conosco participando disso tudo é um grande privilégio, né? Porque nós enxergamos em você essa autoridade, né? Nesse assunto também, né? Sobre missões e martírio, né? Então é algo que você já tem falado muito, nós vemos isso e queremos, né, te ouvir, e não só nós, mas também proporcionar isso para todo mundo que nos acompanha, para que nós tenhamos isso mesmo como um ponto principal aí importante nas nossas vidas. Então seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Léo. Eu fico feliz, né, de poder, de alguma forma, cooperar com um assunto que consome o meu coração, né? Isso está no meu coração há muitos anos, desde o momento que eu entrei em contato a primeira vez com a realidade da igreja sofredora, dessa parte do corpo que sofre. Então, isso é uma busca, né? Eu não toquei nisso de forma madura ainda, eu não considero isso. Então, falar sobre isso é muito bom, porque o meu ouvido é o primeiro a ser alcançado, né? Eu acho que o pessoal está falando que o meu som está abafado. Eu estou ouvindo bem baixinho mesmo, Léo, o seu som, a sua voz. Ok. Vou tentar ajustar aqui. Tá bem abafadinho. Não sei se talvez sem o fone não fica melhor. Pronto. E agora? Melhorou, será? Eu não sei o que o pessoal precisa falar. Para mim, continua do mesmo jeito. Ok. Me ajuda aí, pessoal. Se tiver bem, me dá um alô sobre o áudio, o som. Qualquer coisa, tem o pessoal aqui que nos ajuda. Aí o pessoal está falando que é porque você está com fone de ouvido. Isso. Talvez se desconectar o fone. Não, Léo. Ok. Pode ir indo aí, Ari. Flui aí que a gente vai vendo aqui como que a gente ajeita. Então, eu queria... O pessoal que está com a gente, né? Eu e o Léo, a gente estava conversando um pouquinho antes, oramos um pouco antes. Eu preciso dizer para vocês que eu sinto a presença de Deus entre nós, né? E isso é tão interessante porque a gente está separado por distâncias, né? Mas é muito gostoso saber que Deus não está limitado à geografia. Então, eu acredito que esse tempo que a gente vai passar juntos aqui é um diálogo que pode cooperar com o que Jesus já está fazendo no nosso coração. E eu oro por isso, né? Inclusive eu queria que a gente orasse, para a gente começar a bater esse papo e Deus nos conduzir com sabedoria, com humildade, com sobriedade, porque afinal de contas não é um assunto fácil de ser falado, né? Quando a gente pensa na teoria e na beleza da história do passado, todas as vezes que a gente lê sobre o martírio de um pai do passado, de um cristão apaixonado por Jesus, isso é muito inspirador para nós. E a gente lê, a gente é tocado, parece que algo dentro de nós recebe um fluxo sanguíneo de vida, né? Mas quando nós estamos olhando para um espelho e vendo a gente mesmo nessa condição, o assunto fica muito mais delicado. Porque pensar assim, meu Deus, eu vou me preparar para morrer, é isso mesmo, o Senhor quer que eu tenha uma mentalidade de martírio, ainda que talvez eu não tenha a honra de morrer fisicamente pelo Senhor. Então, eu falo com muito temor, escuto com muito temor e peço a Deus que nessa tarde Ele nos conduza e o que a gente vai conversar aqui, Léo, possa, de alguma forma, maturar a semente do martírio dentro de nós. Né? Amém. Então, vamos orar? Amém. Jesus, nós queremos dizer que a razão de estar aqui é o Senhor, que a nossa vida está pautada em Ti, Senhor, que o nosso coração arde pelo Senhor. E nós queremos, no nome de Jesus, pedir que esse diálogo que vai acontecer agora, nessa tarde, possa
cooperar com o que o Espírito do Senhor já está fazendo entre os povos, entre as pessoas que estão conosco aqui, de alguma forma que nós sejamos lesionados pela tua palavra, que é a espada que nos divide e que traz sobriedade para nós. Senhor, eu oro para que no final desse diálogo o Senhor possa nos puxar para um lugar mais alto nesse assunto. E estando nesse lugar, nós possamos encontrar a proposta de vida que o Senhor tem para nós, uma vida que vai te amar de uma forma tão significativa, que nós vamos estar prontos, não somente para entregar a Ti a nossa vida, como também para vivê-la na maior intensidade possível, em amor, em zelo, em temor e em humildade diante do Senhor. Nos dá um coração que obedece, Pai. Fala conosco, nos ajuda, conversa conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Acho que melhorou, hein, Léo? Sim. Não, vamos embora. Que bom. Vamos embora. Então, Léo, você estava comentando conosco sobre a narrativa, o texto bíblico que tem cortado o coração de vocês, Isso. enquanto agentes de transformação na nossa geração, Isso. né? Eu vejo a Your Global Mission dessa forma. Um amontoado de amantes do nosso judeu de 33 anos, com quem a gente vai se casar, dando e escolhendo ser gastos para isso. Então, eu queria começar lendo esse texto. Eu quero que você tenha total liberdade para me interromper quando você achar que deve, tá? Então, eu quero começar lendo esse texto e vendo com vocês uma coisa que às vezes a gente deixa escapar nesse texto. Alguns aspectos que às vezes a gente deixa escapar. Então, eu queria começar do versículo 6 de Atos 1. E aí a gente vai ter esse sanduíche aí, que é o recheio, que é Atos 1:8, e depois a gente encerra na outra parte do pão. Então, quero formar um sanduíche com vocês aqui, onde Atos 1:8 é o recheio. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dito isto, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Esse texto, ele arrebata muito meu coração, Léo, se a gente consegue entender melhor o contexto, e é uma compreensão muito simples, né? Porque aqui Jesus já tinha ressuscitado, e ele vem conversar com os discípulos, aquela que foi a última conversa dele aqui, antes dele voltar para casa, né? E a gente começa a pensar, a última conversa de alguém conosco é uma coisa que tem que nos marcar. Então, se eu estou diante de alguém que vai embora, né, para um lugar longe, que eu vou estar separada, e essa pessoa fala: olha, vamos ter essa nossa última conversa, porque meu avião está saindo. Então, essa conversa ela é muito significativa. Ou se eu estou do lado de alguém que eu sei que vai falecer, e essa pessoa tem uma última conversa comigo, aquilo vai ficar marcado no meu coração. Essa foi a última conversa de Jesus antes dele voltar para casa, né? E uma coisa muito interessante aqui é que Jesus vem encontrar com os discípulos, e o versículo 4 de Atos 1 diz que Jesus estava comendo com eles. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que essa conversa
ela é feita num lugar de relacionamento, Uau. né? Jesus está comendo. Jesus não está numa sinagoga dando a sua última conversa. Jesus não está reunido com uma grande multidão dando a sua última conversa. Jesus não escolheu uma montanha, mas o texto diz que ele está comendo com os seus discípulos, né? E aí esses que estão comendo com Jesus, ali naquele bate-papo relacional, perguntam para ele, Senhor, o reino vai ser restaurado agora? Que tempo é esse, né? Qual é o momento dessa restauração? E aí Jesus fala, olha, não é com vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para si mesmo. Aí ele dá uma vírgula, não encerra ali, e ele continua o assunto. Aí ele diz assim, ó, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, num ambiente relacional, Jesus vem, abre o coração dele para as perguntas dos discípulos, e aí ele pontua, dizendo assim, ó, há coisas que são concernentes só ao meu Pai, né? Não diz respeito a nós tomarmos conhecimento nesse momento, mas tem uma coisa que é concernente a vocês. Uau. Né? Daí ele fala assim, o que é concernente a vocês é que vocês vão receber esse poder do Espírito Santo, vocês vão se tornar minhas testemunhas e vocês vão sair fazendo com que toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e os confins da terra saibam quem eu sou. Então, tudo acontece num ambiente relacional. Então, eu quero começar dizendo para o nosso coração que a conversa martírio missional, ela acontece num lugar de relacionamento. Né? E isso daqui a pouco vai fazer muita diferença para nós quando a gente começar a crescer aqui no nosso assunto. Então, é num lugar de relacionamento. Jesus fala de algo tão sério, de algo tão pontual para nós, nesse lugar, nessa mesa relacional. E aí ele une dois assuntos de uma forma muito singela e muito profunda. Ele fala assim, ó, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e agora a gente dá uma pausa aqui dos séculos que isso atravessam até hoje, né, esse dia à tarde, o Espírito Santo veio sobre nós, nós já recebemos o Cristo, nós tivemos a nossa marca, ele é o selo da nossa propriedade, nós pertencemos, né? O Espírito Santo nos garante isso. E ele também vem com o seu poder e a sua autoridade quando nós temos esse encontro com o dunamis de Deus. E aí o texto diz, quando isso acontecer, e eu creio que já aconteceu com a maioria de nós que estamos aqui hoje, Amém. Ele fala, quando isso acontecer, vocês vão se tornar minhas testemunhas. Então, uma coisa legal aqui é que nós que já tivemos essa experiência, já somos testemunhas. Então, a gente não tem que falar para Jesus assim, Senhor, eu quero ser essa testemunha. Por favor. Não, nós já somos essa testemunha. E aí ele fala, a partir disso, vocês vão caminhar. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, né? A palavra testemunhas aqui, vocês já sabem disso, ela vai além de alguém que viu algo e precisa compartilhar o que viu. O original da palavra aqui, no grego, é martus. E martus é a palavra de onde origina o que nós chamamos de martírio ou de mártire, né? Agora, eu gosto muito, Léo, do conceito da palavra martus, porque o conceito é o seguinte, alguém que experimentou algo tão profundo em si mesmo que está disposto a sofrer morte violenta pela verdade que o abraçou. Uau! Então, antes da morte física, quando nós tocamos no martírio, existe esse abraço da verdade em nós. Uma verdade, pessoal, que não é dogmática, uma verdade que não é doutrinária apenas, mas uma verdade, ou eu seria mais pontual,
a verdade, que é uma pessoa. Então, quando nós somos abraçados por essa verdade, que é Cristo, e essa verdade vai sendo amadurecida e vai pegando tudo em nós, irmãos. O ritmo natural, o fruto natural, é que essa verdade nos consuma de tal forma que nós estejamos sendo amadurecidos na prontidão de sofrer morte por essa verdade. Então, assim, nós vamos ver que o martírio ele está completamente aliançado ao fato de sermos testemunhas. Então, não tem como desvincular a tarefa que nós recebemos, uma tarefa simultânea para Jerusalém, né, Judeia, Samaria e os povos da terra, com esse chamado que deve ser algo normativo para todo cristão que foi abraçado pelo Cristo e está aprendendo a amar o Cristo, que é a nossa verdade. Então, Léo, eu gosto de dizer assim, que a semente do martírio, ela já está dentro de nós. Deus está comprometido em amadurecê-la. Nenhum de nós está pronto, ainda que com a semente aqui, porque nos tornamos testemunhas com a nossa experiência, aí com o Espírito de Deus, nenhum de nós está pronto ou temos competência para morrer pelo Cristo de forma leal, se nós não formos amadurecidos. É uma semente. E a semente ela tem que ser regada, ela tem que ser cultivada. Então, o martírio é algo que precisa ser cultivado na nossa mentalidade individual, nossa mentalidade coletiva, no nosso interior, nas nossas inclinações, nas nossas paixões, nos desejos, para onde é que nós estamos tombando, né? Então, o martus, a semente do ser uma testemunha, já está plantado dentro de nós. Quer nós achemos essa realidade salutar, degustativa ou não, ela está presente na nossa espiritualidade. E falar sobre isso é uma coisa assim difícil, porque nós somos remetidos a dois pensamentos. O primeiro é que martírio foi um chamado para os pais do passado. Isso é coisa dos nossos pais do passado. Ou já existe uma porção do corpo de Cristo que abraçou essa semente, que nós chamamos de a igreja sofredora, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gente pensar, se isso é uma coisa para um grupo selecionado, eu não quero, estou achando isso meio pesado para a minha espiritualidade. Eu não estou gostando muito desse assunto. Parece que ele não está bom. Mas a verdade é que o martírio faz parte também da nossa crença teológica contemporânea. Porque o martírio esteve presente no passado, está presente agora e estará presente no futuro. Então, quando a gente pensa nisso, Apocalipse 6, 9 a 11 diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, e aqui é uma visão futurística, né? A nossa escatologia, é aquilo que diz respeito a nós. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz e disseram: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Então, quando nós somos remetidos à nossa crença escatológica, quando o último livro aponta para nós que existe um clamor daqueles que já foram, e a resposta é: espera um pouco mais, que esse número ainda precisa ser completado. Significa que o assunto martírio precisa ser nomeado no meio do nosso cristianismo contemporâneo. Então, isso é uma coisa que é difícil para muitos de nós abraçarmos. Eu não sei se você concorda comigo, Léo. Sim, sim, esse texto que você trouxe, né, sobre isso, ele está linkado com o retorno, né, de Jesus, né? Então ele traz esse texto como o necessário de um número, né? Então que nós não sabemos, né, o qual é esse número, né? Mas você começou o texto de Atos ali, ele está falando, né, sobre os dois, né, anjos que apareceram, né, falando, olha, varões galileus, né, dessa mesma forma que vocês o viram subir, ele vai retornar. Então tem uma promessa, né? Então esse mesmo texto ele aponta para uma promessa, e aí ele está falando de comissionando eles a serem, né, vamos dizer assim, a resposta dessa promessa, né? Então, uau, isso para mim assim está explodindo aqui dentro de mim, é isso que você acabou de dizer aí. E pensando sobre essa promessa, né? E sobre respondermos a ela, e o quanto esse assunto precisa ser falado entre nós, mesmo que pareça ser um assunto assim não degustável, o quanto ele é contemporâneo. Existe uma estatística que diz que a cada 24 horas, 11 cristãos são mortos em toda a terra por causa do rei e do seu reino. E hoje pela manhã, eu estava lendo alguma coisa ali de portas abertas sobre a Nigéria, e eles lançaram hoje de manhã que nesse atual momento, a estatística na Nigéria é que a cada dia 13 cristãos nigerianos estão tendo a sua vida retirada por causa de Jesus. Meu Deus. Então, é real, gente. É real. Né? O fato de nós pertencermos a uma igreja geograficamente ocidental não nos tira da responsabilidade de entender que nós somos um corpo só. E que quando Deus olha para nós, ele não vê a igreja A, a igreja B, ou sendo um pouco mais abrangente, a igreja nigeriana ou a igreja brasileira, né? Deus olha para nós e ele vê a igreja que ele está preparando para o seu filho tomar como esposa. É uma coisa só. Né? No século XX, cerca de 45 milhões de cristãos, Léo, foram martirizados. E pela causa, pelo Cristo. Então, assim, há uma realidade que a gente precisa entender. E ainda que nós, nem todos nós, sejamos coroados ou honrados com uma morte em martírio, né? Nós precisamos adotar uma mentalidade de mártir, né? Tem um livro que fala sobre martírio que eu gosto demais, do Dalton Thomas. Eu até estou com ele aqui porque eu quero ler um poema depois, lá no finalzinho. Ele diz assim, ó, que não é sábio um senso de autopreservação em nós quando se trata do martírio, porque nós amamos um rei que foi crucificado e um cordeiro que foi imolado. E se nós fomos chamados, e quando ele olha para nós e fala assim, ó, você então deixa tudo que você tem, você começa a negar a si mesmo, você tome a sua cruz e então você me segue. A palavra segue-me ali é no grego akoluteio, que significa tenha os mesmos passos que eu tive. Meu Deus. Então, o akoluteio de Jesus, esse convite, nos remete para esse tipo de vida que é uma vida sacrificial.
que não há outra proposta nas escrituras para nós, né? E aí, sempre que a gente fala sobre esse assunto, o que grita dentro de nós é o seguinte: se nós não somos maduros e a semente já está dentro de nós, como que a gente faz para cultivar essa semente? Que jeito que isso acontece? Como que eu posso me tornar alguém com a mentalidade de martírio e responder dessa forma para o Cristo, para a sua causa? Como que é? Eu durmo e acordo desse jeito? Acontece um passe de mágica dentro de nós? A gente sabe que o cristianismo, vou ser assim, mais forte, o evangelho é um chamado pontual de praticidade, né? E não seria diferente nesse assunto. Nós vamos sendo amadurecidos dessa nossa semente que já está aqui plantada, a semente do Martus dentro de nós, quando nós abraçamos os convites diários para morrer diante do Senhor. Uau. Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos sonhos, morrer para coisas legítimas, né? Morrer para o nosso pecado, para a nossa natureza adâmica, que tem que ser crucificada diariamente. Cada vez que eu digo sim para um convite de morte, eu estou cultivando essa semente, eu estou ajudando, cooperando no maturar dessa mentalidade, né? É quando a morte, o morrer, o renunciar, a entrega, ou seja, qual for o verbo que a gente use aqui, que significa os interesses de Cristo estão acima dos meus, a grande verdade é que nós estamos sendo esticados e amadurecidos para esse lugar final de lealdade absoluta a Cristo, se a morte física vier diante de nós, né, na situação do martírio. Então, nós já estamos sendo treinados. Uau. Eu acho que essa é a pergunta, eu acho que ecoou no coração de todo mundo enquanto você estava falando, né, com a gente. Se tem uma semente e ela tá aqui, né, como que eu faço mesmo para ela se desenvolver? Né? Porque eu quero ter uma vida que gere alegria no coração de Deus. Né? Eu quero ter uma vida que vá, né, corresponder com esse amor do Cristo que foi demonstrado por mim. Eu quero corresponder, apesar de, né, nós não estamos falando da mesma forma, da mesma medida, mas nós temos esse desejo de corresponder, né, de como que a gente faz isso, né, como que a gente traz de forma prática, né, essa resposta, talvez essa vida, né, que você está trazendo para nós. Talvez essa seja a nossa pergunta agora, né? Então, eu acho que o próprio texto de Atos 1, ele oferece para nós um caminho prático, né? Se a gente continua lendo. Porque aí Jesus tem essa conversa, fala da semente do Martus, fala da grandeza da tarefa missional. Eu não consigo desvincular, eu posso estar enganado, você tem liberdade de me corrigir, mas eu não consigo desvincular a nossa escatologia, da nossa missiologia e do nosso chamado normativo para o martírio. É um casamento tão forte e tão poderoso, e quando a gente entende isso, as coisas ficam mais discernidas para nós. O que a gente vive, os convites que Deus faz para nós, eles ficam mais claros. E quando eu tenho clareza em algo, fica mais fácil de eu falar, não, então eu entendi a razão, eu entendi o objetivo, eu entendi o fruto disso, fica mais fácil dizer sim. Depois que Jesus vai para casa, né, o texto diz que os discípulos fixaram os olhos aos céus enquanto ele estava sendo levado. Eu acho que o nosso coração parou ali, né? Eu sinto que é como se
se nós ainda estivéssemos com os olhos fitos ali, né? É esse enfermar de saudade que a gente sente, né, Léo? Não tá nada bom aqui. A gente ama as pessoas que estão conosco, a gente ama a nossa casa, os nossos cônjuges, pais, amigos, filhos, né? Mas a Eclesiastes diz que ele colocou dentro de nós a eternidade. E a eternidade só pode ser preenchida por aquele que é eterno. Então, eu sinto como se a nossa história pausasse naqueles olhos fitos. Né? E eu penso que, de vez em quando, cada um de nós, ainda que não tenhamos discernimento disso, revisitamos esse momento, quando o nosso coração grita pelo que é eterno. Né? Então, quando eles estão ali gritando por isso, né, de uma forma tão poética e silenciosa, eu acho que havia silêncio naquele momento. Então eles recebem uma palavra de esperança e falam: olha, do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão vê-lo descer, ele vai voltar. Então, o próximo tempo diz que os discípulos voltam para Jerusalém, sobem para um monte, vão até o cenáculo, se reúnem, e no versículo 14 diz que eles começam a perseverar unânimes em oração. A pergunta é: como, de forma prática, nós podemos cooperar para que a semente do martírio que já existe dentro de nós, pela nossa experiência com o Espírito de Deus, ela possa crescer, ela possa ser cultivada, ela possa ser amadurecida, naquele ponto de nós enfrentarmos a morte física e olharmos para a morte e dizermos: morte, onde é que está o seu aguilhão? Onde é que está a sua vitória? Né? E eu vejo esse texto como uma resposta muito clara. Eles começaram a perseverar em oração. Então, o diálogo de Jesus começa na mesa do relacionamento. E o coletivo, a reunião no cenáculo, para o dialogar com Jesus, porque orar é um diálogo com o Senhor, traz de volta o relacionamento. A palavra de Deus diz que eles perseveravam unânimes. Essa expressão no grego tem o seguinte significado: eles estavam sendo fiéis, constantes, perseveravam sem desfalecer, a mente entrava em uníssono, em comum acordo, sob a direção do Espírito de Deus. O assunto começa na mesa, tem o sanduíche do martírio, do missional e do escatológico, porque esse Cristo que vocês viram subir vai descer. E aí o assunto cresce para o lugar de oração. Então, a primeira coisa que eu queria, de forma didática, para ajudar a gente, o primeiro aspecto que vai nos manter fecundos para o cultivo do martírio dentro de nós, gente, é a preservação e a prioridade do lugar relacional. É ir para o Cristo, numa conversa muito aberta, numa conversa muito clara. E se é um diálogo, não diz respeito apenas a um monólogo. Então eu vou e rasgo o meu coração e ele tem prazer de ouvir a nossa voz. Não foi isso que ele disse para a noiva em Cantares, que estava tímida, escondida? Ele fala: pomba minha, você que está na fenda da penha, vem para fora, mostra para mim o seu rosto e me deixa ouvir a sua voz, porque a sua voz para mim é suave e o seu rosto para mim é belo. O rosto fala do caráter, daquilo que nós estamos nos tornando. Então o Cristo Imaculado olha para nós com o filtro dele mesmo e diz assim: ó, o que eu estou formando é belo de se ver. Então não se esconde na fenda, vem para fora, conversa comigo. Ele tem prazer em nos ouvir, mas a oração, gente, também é um convite a silenciar o nosso coração para ele ter essa liberdade
não apenas de falar, mas de treinar os nossos ouvidos a discernir quando o rei chega na casa, né? Então eu vejo assim, ó, Atos começa na mesa relacional, ela tem essa relação do diálogo, e aqui no meio nós temos uma conversa escatológica, missional, fecunda em martírio. Então, o primeiro ponto, priorize o seu relacionamento com Deus. Gente, vai para as escrituras, devora isso. Eu sou, o Léo sabe disso, né? Às vezes, poucas vezes que a gente encontra pessoalmente, a gente conversa sobre os homens do passado, né? Eu fico pensando no John Wesley. Cara, tinha um conhecimento, era um homem intelectual, falava bem e era foi chamado de um homem de um livro só. Não porque ele não estivesse exposto a outro tipo de literaturas, né? Mas porque a Bíblia fazia parte da vida dele. Nós precisamos ter isso, irmãos. Sabe qual tem que ser o nosso afã, a nossa busca? É nos tornarmos homens e mulheres que priorizam tanto o nosso relacionamento com Jesus, que a Bíblia faz parte de quem nós somos. Então, nesse primeiro aspecto, prioriza Jesus, pratica a solitude, pratique o silêncio, torne-se mais contemplativo. Contemplar significa olhar demoradamente para algo ou alguém, até que o seu olhar comece a enxergar além do óbvio. Então, contempla o Cristo na palavra, até que a narrativa, Cristo seja extraído da narrativa e você beba do Cristo no meio da história. Então, aqui eles vão unânimes em oração. Eles voltam para esse lugar relacional. Esse é o primeiro ponto. Gente, todos nós, independente do tempo que nós temos de cristianismo, nós somos muito fáceis de sermos enveredados num coração que perde a ternura. Nós vivemos numa geração altamente crítica, nós vivemos numa geração assim muito forte nas suas opiniões. E o nosso coração precisa ser mantido tenro em Jesus. Então, o relacionamento é esse lugar que vai nos manter tenros, que nós vamos perceber quando o rei entra na casa e qual é o tipo de diálogo que ele tem conosco. E ele começa a apontar para nós onde estão os pontos infantis da nossa espiritualidade. E aí ele diz assim, ó, me deixa amadurecer, porque eu não posso me casar com uma noiva infantil. Eu preciso que a minha noiva esteja pronta para amar. Por isso que há essa frase recorrente em Cantares, não desperte o meu amor até que o queiras. Né? Então, o relacionamento, ele traz essa visão discernitiva de dentro de nós, assim, ó, o que é infantil ainda? O que precisa ser amadurecido? E nesses diálogos, Jesus começa a nos pedir, que é o segundo ponto. O primeiro é manter-se no relacionamento. É da mesa para o lugar de oração. É do lugar de oração para a mesa. O ambiente é relacional. O segundo ponto é permitir-se ser convidado por Jesus às mortes diárias e por amá-lo acima de qualquer outro amor. Você vai dizer sim. Meu Deus. O nosso amor também é muito infantil, né, Léo? A maneira que a gente ama Jesus é infantil. Então, ele também está comprometido a nos ensinar a amá-lo. O amor nos ensina a amá-lo. Né? E eu não sei, mas assim, a sensação que eu tenho é por que ele insiste tanto conosco. Né? Shakespeare vai dizer que para o miserável só tem um remédio. E o remédio é a esperança. E eu acho isso tão revelador. Porque miseráveis que somos, abraçados pela esperança que é o Cristo. Né? Eu falo que Jesus ama miseráveis. E nós temos que agradecer todos
os dias por isso. Então, é abraçar as pequenas mortes. O que que Jesus está pedindo para nós? Meu Deus. Sonhos, renúncias, relacionamentos. A coisa é um pouco mais fácil, vou colocar entre aspas aqui, porque morrer sempre é difícil, quando se trata de coisas que a gente sabe que é pecaminosa. Quando ele diz assim, ó, me dá sua língua mentirosa, morre para o seu orgulho, me deixa matar a sua ganância, a facilidade que você tem de difamar a integridade do outro. Mas e quando são coisas legítimas, Léo? E quando ele chega para nós e fala assim, ó, me dá seu filho. Me entrega a sua vocação nesse momento. Me dá seu trabalho para mim. Coisas que ele mesmo nos deu. E nós precisamos ser amadurecidos para devolver a ele aquilo que ele mesmo nos deu de forma legítima. E a cada morte diária, a semente do martuz vai sendo cultivada até aquele momento que vai florescer. E se nós tivermos assim a honra dada pelo Senhor de enfrentar a morte física e estivermos maturados no nosso martírio, no nosso martuz, a gente vai fazer isso com lealdade. A gente vai conseguir, pela graça dele. Eu gosto muito de contar essa história, talvez você já tenha até me ouvido falar, mas de uma família missionária que teve uma vocação para as Ilhas Hébridas, e no momento que eles partem, havia uma cultura canibalista ainda entre os povos daquelas ilhas. Era um povo não alcançado, sabe? E ali pai, mãe e 2 filhos pequenos tomam um navio e vão para aquele lugar. E o navio vai demorar meses para chegar, uma travessia longa. E quando o pessoal ali do navio sabe o objetivo daquela família, começa a tentar dissuadi-los, né? Não faz isso, não faz isso, não faz isso, vocês vão morrer. Então, ali depois de alguns meses, as ilhas são avistadas, aí o capitão do navio, que nunca tinha mencionado nada para aquele casal, chama o casal e diz assim para o marido, olha, vocês vão descer e vocês vão se enveredar no meio de um povo de cultura canibal. E eles vão matar vocês. Então, a minha sugestão é que vocês voltem conosco. Nós vamos fazer negócios ali no porto, e vocês voltem conosco, porque vocês vão morrer. Daí o pai ouviu aquilo e disse, não, capitão, nós não vamos voltar, nós entendemos que Deus tem nos chamado, enfim. E o capitão se irritou. E a história diz que aquele capitão se voltou para aquele irmão e disse assim, olha, gritando, você não entendeu, você vai morrer, vocês vão morrer. E aí ele se volta com o coração tenro e diz para o capitão, não, capitão, foi o senhor que não entendeu. Nós não vamos morrer, nós já estamos mortos. Uau. Então é essa perspectiva de sermos amadurecidos ao ponto de dizer assim, nós não vamos morrer, nós já estamos mortos. Então eu quero sugerir 2 passos práticos aqui. O primeiro, priorize e mantenha o seu relacionamento. Da mesa para o diálogo, do diálogo para a mesa. Deixa ele mostrar as suas infantilidades. Deixa ele trabalhar, esticar você. Ele está comprometido com isso, graças a Deus. E comece a abraçar. E eu falo isso porque eu estou ouvindo isso e sei nesse exato momento que eu estou fazendo essa live o que isso significa para mim. Abrace os convites para morrer. Ele é digno. Ele é digno disso. Então, seriam esses 2 pontos práticos. Eu não sei se você tem algum outro ponto que você se lembra, Léo. Ouvindo você aí, né,
me vem muito Abraão, né? Então, Abraão era alguém que tinha a semente do Martus desenvolvida, a tal ponto de pedir o filho da promessa e ele querer fazer o mesmo que Deus iria fazer lá na frente, né? Alguém que entendeu o coração de Deus, né? Então, Abraão, o pai da fé, que entendeu isso, né? A hora que você estava falando, me veio Abraão, né? Você começou a falar de filho, para mim veio Jabela e me veio Abraão, né? Esse pedido, né, de Deus, né? E Abraão não negou o seu filho, ele não negou o filho da promessa, e Hebreus vai falar que ele, né, sabia de que Deus poderia trazer Isaac, né, de volta, né? Porque Deus tinha prometido, né? Então, uau, né? Então, que relacionamento maduro, que fé madura, e me enche de esperança sabendo que Jesus está fazendo esse convite para nós hoje. É. E eu penso assim, Léo, que esse chamado que lateja dentro de nós, né? É de nos submetermos à vontade soberana de Deus, sem levar em conta a nossa autopreservação, é o caminho para a maturidade do Marcos, né? Então, lembra ali, eu gosto muito desse texto, Lucas 9:23, diz assim, ó, dizia a todos. Primeira coisa que eu gosto é Jesus falando a todos. Então, assim, não tinha um grupo seleto. Uhum. E esse a todos inclui a mim, inclui vocês que estão aí com a gente, né? Então ele dizia a todos, e ele vai deixar os termos da convocação dele assim extremamente claros. É outra coisa que eu amo em Jesus. O contrato não tem letras miúdas, que não são possíveis de ler. É tudo muito claro, é tudo muito aberto. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, né? Então, esse negar a si mesmo, a compreensão do original aqui, é perder o interesse em si mesmo em detrimento aos interesses dele. Então, eu tenho interesses, eles são legítimos, mas acima dos meus precisam estar os dele. Uau. Né? O que é interessante para ele em cada situação? Então ele começa dizendo: negue-se a si mesmo. Abra mão dos seus interesses em detrimento aos meus, né? Tomar a cruz, que faz parte também dessa convocação, irmãos, é essa adoção, esse abraço a um estilo de vida que é sacrificial e humilde. Uhum. Gente, existem ferramentas de Deus diárias para matar o nosso orgulho, para matar a nossa soberba, para matar a nossa arrogância. Deus, ele usa circunstâncias. Eu falo que Deus não desperdiça sofrimento, né? Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa momentos, ele usa situações. E nós precisamos enxergar isso. Senhor, o que o Senhor está matando dentro de mim? O que o Senhor está amadurecendo dentro de mim? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que lidera uma igreja que é relevante, né? E a gente estava falando exatamente sobre como não permitir, qual o segredo de não permitir que o aplauso, o holofote, a fama abracem o nosso coração e nos tire desse lugar de humildade, né? A gente estava conversando sobre isso e ele falou assim, que toda vez que ele encontra alguém contemporâneo, né, desse cristianismo, que está tendo algum tipo de reverberar, assim, e ele percebe que a pessoa não foi, não se deslumbrou com isso, ele senta aos pés dessa pessoa e fala assim, ó, qual que é o segredo? E aí ele falou para mim, começou a contar para mim as conversas, né? E aí ele falou uma coisa muito interessante, até minha filha estava junto no carro, depois a gente conversou sobre isso mais, né? Ele falou assim,
existem muitas coisas que Deus usa para nos humilhar. Ele é um pastor de igreja local, né? E aí ele disse assim: a igreja é um forte instrumento de Deus para me humilhar, para me manter sóbrio, para me manter num lugar da ausência de soberba. E eu achei aquilo tão fantástico, Léo. Eu achei aquilo tão grande. Na hora eu repeti a frase dele. Eu só repeti, né? Mas eu fiquei pensando, não a igreja como instituição, a igreja como um irmão que está do meu lado, né? Que Deus vai sim permitir para diminuir dentro de mim a minha soberba, o meu lugar alto, a minha arrogância, né? E aí depois que Jesus fala assim, olha, você precisa colocar os meus interesses acima dos seus, você precisa adotar, abraçar um estilo de vida que é humilde e que é sacrificial. Só depois disso é que ele fala, siga-me. E aqui eu volto a dizer que no grego é akoluteio, faça o mesmo caminho que eu fiz. Então, esse convite para cultivar e amadurecer a semente do Martus, que envolve o relacionamento com o Senhor como prioridade, que envolve a morte, a entrega de planos, de sonhos, de objetivos, inclusive das coisas que são legítimas, a entrega daquilo que é até mais querido por nós do que o próprio Deus. É um estilo de vida, gente, que nós vamos estar em segundo plano sempre, né? E eu falo que é permitir Jesus ter o sim e o não finais em tudo nas nossas vidas. Uau. Que aí nos remete novamente para o momento relacional, né? Dizer assim, Senhor, eu quero passar na mesa todas as decisões, todos os sonhos, todos os projetos. Eu acho que, não sei se você já me ouviu contando sobre a entrega do nosso primeiro filho, mas está muito relacionado com isso. Acho que o tempo que não nos permite, mas é aquela coisa legítima que foi dada por ele, e eu até sorri quando você falou sobre Abraão, porque o texto do convite da entrega do nosso bebê foi exatamente Gênesis 22, quando ele pede para Abraão, e eu brinco que eu odiei Abraão com todas as minhas forças, porque ele acordou de madrugada para obedecer a Deus, ele não esperou nem o sol raiar, né? Então, esse cultivo, nenhum de nós está pronto, irmãos, né? Mas eu acredito que Jesus está comprometido em nos amadurecer de tal forma que nós vamos poder colocar isso nos nossos lábios quando enfrentarmos a morte. A gente vai olhar e falar, você não entendeu nada. Nós não vamos morrer. Nós já estamos mortos, né? Eu penso sobre isso. Uau! E assim, como é poderoso nós entendermos isso e entender a importância do meu irmão, do meu lado, na minha jornada com Jesus. Aquilo que começou com os discípulos, a igreja primitiva, eles permaneceram unânimes e eles estavam unidos, né? Então, a comunhão da igreja primitiva é que foi usado mesmo como esse meio, esse modus operandi de Deus de afiar o relacionamento, de maturar uns aos outros. E assim, a gente está falando aqui sobre as mutualidades cristãs, então isso está enriquecendo o meu coração, né? De saber que eu preciso dos meus irmãos. Deus não vai fazer nada, Deus não vai fazer nada na terra em uma única só pessoa. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados, confiando na nossa própria habilidade, psique humana. Deus tem uma obra inclusiva com a igreja de Cristo. Então, essa igreja é o meu irmão. Isso, uau, meu Deus, meu coração está explodindo aqui, Yara. Eu brinco assim, ó, o caráter de Deus é comunitário. Há muito poder no coletivo. Meu Deus. Né? Por isso que ele vem buscar uma noiva de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Imagina que noiva vai ser essa. Cheia de diversidade, mas amando exclusivamente um único Senhor. Isso nós vamos ter em comum, né? Então é isso que você falou mesmo. É o coletivo que vai nos amadurecer. Qualquer um de nós que fuja, claro que Deus
nos trata de maneira pessoal, porque do caráter de Deus também é de pessoalidade, né? E nós temos esses momentos que são muito importantes, mas há coisas que Deus só vai lidar conosco no coletivo. E uma dessas coisas é o amadurecimento das nossas infantilidades, porque eu só posso descobrir que eu sou infantil se eu for colocado diante de algo, de uma situação que aponta para mim, que a minha reação, que a minha fala, que a minha motivação está desordenada e que existe algo além. E eu posso tocar em algo maior, mais forte, mais sóbrio, mais nobre do que aquilo, né? Então é isso aí, é o poder do coletivo. Léo, eu gosto muito do John Hus, né? A gente pensa nele e tal, foi o ganso morto para que o cisne fosse poupado, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui deve conhecer a história de Hus, mas ele foi um homem que lutou bravamente pela verdade num tempo assim em que a verdade estava sendo comprometida, negociada. Eu acho tão contemporâneo, acho que se Hus estivesse entre nós hoje, ele seria um revolucionário como foi naquela época, né? E a história conta que ele tem a cabeça rapada, um chapéu em forma de cone é colocado sobre a cabeça com vários demônios desenhados. Ele era de uma linhagem eclesiástica, então ele representava a igreja, né? E ele foi preso, foi condenado à fogueira. E quando ele sai, que ele está atravessando a cidade como um espetáculo, aquela cidade onde ele defendeu a veracidade das escrituras, né? E ele vai ser amarrado ali nas estacas. As pessoas aproveitam o momento e falam para ele retroceder, dar um passo para trás. Era o momento do martírio dele, né? Ele estava morrendo, uma morte violenta, por amar a verdade que o abraçara. Era o Martus no seu clímax, na vida daquele irmão, né? Acho que as pessoas não tinham noção que estavam vendo ali. E eles oferecem para ele a liberdade, né? Ele olha para aquelas pessoas e ele diz: vocês estão matando o ganso, daqui a 100 anos vem o cisne, a esse vocês não vão poder matar. Então ele olha para os céus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a biografia de Hus conta que ele morre cantando, né? E 103 anos exatos depois, Lutero está fixando as 95 teses em Wittenberg, e a gente sabe que o legado de um homem não vai para o caixão com ele. Então, aquele homem com o Martus pronto, vai para casa, mas o seu grito ecoa até nós, no ano de 2023, né? Mas há uma coisa muito interessante que às vezes não é citada na história de Hus, é que ele deixa uma carta na prisão onde ele estava. E após a sua morte, essa carta é encontrada. E eu queria ler essa carta, ela é bem breve. E essa carta, ele está dizendo assim, ó: Santíssimo Jesus, ata-nos, fracos como somos, a ti, porque se o Senhor não nos atar, não conseguiremos segui-lo. Fortaleça o nosso espírito, porque o nosso espírito te deseja. A nossa carne é fraca, que a tua graça nos preceda. Venha, Senhor, e haja. Sem ti não podemos ir, por tua causa, para a morte cruel. Dá-nos um coração destemido, uma fé reta, uma esperança sólida, um amor perfeito, pois por tua causa entregaremos nossas vidas com paciência e contentamento. Amém. Uau. Então eles encontram essa carta na cela, depois que ele já tinha sido martirizado, né? E eu não
consigo ver um amor infantil escrevendo essa carta, né? Então, foi um homem que foi extremamente maturado em perseguições, em abandono, em traições, em todo tipo de coisas que a gente não tem ideia, que a própria história não sabe, né? Que só ele e o Senhor sabiam. Então, há esperança para nós, Léo. Amém. Há esperança para nós, porque o Cristo que nós amamos está seriamente comprometido em nos tirar da infância, porque ele quer casar. E o final do livro a gente já leu. É. Vai ter casamento. Aleluia! Vai ter casamento, gente! Alegrem-se! A noiva amadurece, a noiva fica pronta. E eu queria terminar esse nosso bate-papo, se eu posso conduzir assim, pensando numa mulher, e essa mulher se chama Amy Carmichael. E a Amy Carmichael, ela nasceu numa vila na Irlanda do Norte, ali em 1867, assim. Ela tinha 6 irmãos, era a mais velha dos irmãos, era a 7ª, né? E a história dela diz que quando ela fez 20 anos, ela já era uma convertida, ela foi numa conferência e quem estava pregando naquela noite era um homem chamado Hudson Taylor. Eu queria estar nessa conferência, queria, muito. E aí a história conta que quando ela está ouvindo o Hudson Taylor pregar, ela é abraçada por uma convicção missional. Ela entende aos 20 anos de idade que Jesus a estava chamando para devotar a sua vida completa ao perdido, né? Só que, humanamente falando, Léo, ela era uma candidata muito improvável, porque ela tinha uma doença chamada neuralgia, que a mantinha de cama, às vezes por meses, com dores que iam do cabelo à ponta dos pés. E ela sofria demais com isso, né? Mas ela teve essa experiência, se sentiu chamada, e aí em 1895, ela tinha 28 anos de idade, 8 anos depois dessa convocação, ela vai para a Índia. E o legal é que ela vai para a Índia com 28 anos e nunca mais ela volta para casa, nem para passar férias. Ela nunca fez uma viagem de retorno para casa. Muitas pessoas que ela convivia na infância tinham os olhos claros. E uma das orações que ela fazia muito quando ela era criança, por que Jesus não tinha dado para ela um olhar azul? Sabe aquela oração de criança? Eu quero um olhar azul. E ela orava muito por isso, né? E muito desapontada, porque nunca acontecia, né? Quando ela, já adulta, chega na Índia, ela entende que a cor dos olhos dela eram muito semelhantes à cor dos olhos do povo que Jesus estava confiando a ela. Então a história diz o seguinte, que ela usava roupa indianas, que ela aprendeu a língua, ela era branca, ela passava pó de café na pele para poder se identificar. Ela adotou o nome indiano, né? E ela era vista frequentemente, fazendo longas viagens, às vezes de formas assim muito precárias, para resgatar uma criança da exploração sexual. Durante a vida dela ali, ela trabalhou com meninas que eram vendidas para prostituição, ela abriu uma casa para essas meninas vulneráveis, ela trabalhou contra o tráfico, contra a violência doméstica, ela fundou um hospital, gente, e ela abriu uma casa e ela tirava as filhas das prostitutas dos bordéis e cuidava dessas crianças nessa casa com dignidade, trazendo a verdade de Jesus, né? E tinha uma frase muito interessante de Carmichael que ela dizia assim, ó, você pode dar ao outro sem amar, mas você não pode amar o outro sem dar. Então, ela tinha essa compreensão. E aí, as pessoas ficavam muito impressionadas dela nunca voltar. E ela recebeu uma carta de uma candidata a missões, quando ela já estava há muito tempo na Índia,
E essa candidata perguntou assim, ó, resume para mim o que é ser missionário. E ela respondeu assim, ó, a vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. E foi o que aconteceu com ela, né? Ela morre com 83 anos de idade na Índia. Antes dela morrer, ela pediu que no seu túmulo não houvesse o nome dela. Ela não queria que o túmulo dela fosse identificado. Parênteses aqui, eu amo gente anônima. Ai, como eu admiro gente que não quer holofote, meu Deus. E aí eles observaram esse pedido dela, fizeram um túmulo, em cima do túmulo tinha um bebedouro para passarinho, Léo. E os indianos foram no túmulo e escreveram uma única palavra, ama, que na língua, no dialeto que ela trabalhou, significava mamãe. Eu falo assim, ó, uma vez ela foi indagada, né? Por que servir a Deus entre os povos, né? E ela respondeu assim, ó, na noite em que eu parti em direção à vontade de Deus, a minha vida, no meu lado humano, foi quebrada para nunca mais ser consertada. Mas ele me basta. Uau. Carmichael não morreu como uma mártir, mas ela viveu como uma. E esse é o chamado. E agora eu encerro de verdade com uma poesia dela e daí eu devolvo para você pensar um pouco conosco. E eu estou lendo um livro que fala sobre ela e, coincidentemente, a gente ia conversar sobre esse assunto. Eu falei, eu tenho que ler essa poesia de Carmichael, agora que vocês entenderam um pouquinho dela, né? A poesia diz assim, ó. Deus, livra-me da oração por proteção, dos ventos que sopram contra ti. Livra-me de temer quando eu devo almejar, de tropeçar quando eu devo alçar. Livra-me da autopreservação, este soldado que te segue, ó capitão. Livra-me da sutilidade da conveniência, de escolhas fáceis, do enfraquecimento. Não é assim o espírito fortificado. Não foi essa a escolha do crucificado. De tudo que ofusca o teu calvário, ó Cordeiro de Deus, livra-me. Dá-me o amor que me guia pelo caminho, a fé que nada pode abalar, a esperança que nenhuma decepção consome, a paixão que arde como fogo, que eu não me torne um torrão de terra, mas que eu seja teu combustível, ó chama de Deus. M. Carmichael. Uau. Eu quero encerrar assim a minha parte, dizendo que o primeiro coração a ser lesionado com tudo isso é o meu. Porque diante de todo esse panorama, como eu me sinto infantil, como eu me sinto inapropriada para ser tomada como esposa do Cordeiro. Mas eu também tenho esperança e o nosso objetivo nessa conversa não é trazer condenação ao coração de vocês. É mostrar que Deus pode nos alinhar. E Ele quer está comprometido com isso. Então não é para você terminar essa nossa diálogo pensando, eu não sou crente, eu não presto. Não, você é. Né? A gente não presta mesmo, isso é fato. Mas por Ele, através dele, as nossas boas obras vão apontar para o reino dele, a causa dele, a vontade dele. Né? Então o meu encorajamento final para você é permita-se ser amadurecido. Ariadna, eu estou falando para mim mesma. Permita-se ser amadurecido. Amém. Veja os convites para as mortes diárias, da sua arrogância, da sua soberba, da sua ganância.
das coisas legítimas. Diga sim ao Cordeiro. Ele é digno do nosso sim constante. E sempre tenha em mente que Deus não é Deus de obras inacabadas. Sabe o que a palavra diz? Aquele que começou a boa obra em vós, há de encerrá-la até o dia de Cristo. Então vai dar certo. Vai dar certo. Nós vamos nos casar. Né, Léo? É isso, meu Deus. Gente, isso nos enche de esperança, né? Essa é a mensagem do Evangelho, é essa mensagem que Jesus ele tem aos nossos corações, né? O exemplo de Jesus, é esse convite que Jesus ele tem para nós, né? Então, fazendo várias perguntas aqui para a gente, né? A gente não vai conseguir responder todas, a live vai ficar salva, com certeza. As pessoas estão fazendo perguntas aqui, né, sobre esse assunto, sobre essa live, como que seriam esses convites para morrer. E esses convites, né, como a gente ouviu tudo, né, esses convites eles são feitos diários, né, diariamente, né, e começa nesse lugar de priorização do nosso relacionamento com Deus. Então, Deus está nos convidando, né, a origem dessa palavra chamado, né, ela é o chamado para o relacionamento com Deus, né? Então, Deus nos chama para esse lugar de relacionamento. Não teve homem ou mulher nenhum na história que viveu isso sem as Escrituras, sem uma vida devocional, sem uma vida olhando para Jesus. Nós precisamos ser, no mundo, né, talvez que nós estamos vivendo, onde se fala tanto de especialistas de uma área, de outra e tudo mais, nós precisamos, na verdade, o que o mundo está precisando é de pessoas que são especialistas em Deus, pessoas que conhecem o Criador. Então, que você saia daqui hoje com o coração em chamas, desejando mesmo, eu quero ser especialista em Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, quero estar perseverando como a igreja primitiva, com os irmãos, unanimemente em oração, né, nesse lugar de priorização da oração, das escrituras, e amadurecer, como a Ariadna falou, todo o tempo, né, deixar com essa semente do martírio, essa semente do Martus, ela cresça no meu e no seu coração. É esse o convite de Deus para nós. Isso é uma esperança, né? O que nós estamos falando aqui, eu ouvi o tempo todo sobre esse legado, né, que vai após a nossa vida, né? Então, a nossa vida não tem a ver, a minha vida não tem a ver sobre mim, a sua vida não tem a ver sobre você, a nossa vida tem a ver com o Senhor, com Jesus e com o outro, com aqueles que estão nos cercando, né, com aqueles que estão ao nosso entorno. Então, que a gente possa viver isso, essa realidade de Atos 1:8, né, que essa seja a nossa oração, né, que a gente possa terminar, né, eu queria que a Ariadna orasse por nós, né, nós não vamos encerrar aqui, eu tenho algumas surpresas, né, tem algumas perguntas aqui, né, eu gostaria de ir para esses povos, eu gostaria, né, de fazer, mas eu não sei como e tal, então eu tenho algo aqui, uma surpresa que a gente gostaria de lançar aqui com vocês também, mas eu queria fazer isso após a oração, eu queria encerrar esse momento, porque todo o tempo, enquanto você estava falando, Ari, eu tive essa impressão, né, de Deus nos convidando a isso, sabe? A essa vida mesmo do martírio diário, né? Dessa renúncia, entendendo quem Deus é, entendendo que Ele é o nosso Pai e Ele tem o melhor para nós, né? Então, essa maturidade, né? Não é sobre o pecado, mas essa obediência madura, né? Então, eu tive essa impressão enquanto a gente estava falando sobre Deus desejando mesmo amadurecer isso em nós. Então, eu queria que você orasse por nós para que isso fosse algo real nas nossas vidas. Tá bom, gente. Eu vou orar, então, por nós, tá? Uau. Eu e o Léo somos as primeiras vítimas, né, dessa oração. Impossível ouvir você e não sentir isso, Ari. Impossível. Ouvir você e não sentir... eu faço parte disso, né? Então, eu estou sendo edificado e encorajado a isso. É impossível, impossível. Vamos conversar com Jesus, então? Jesus, a gente se posiciona diante do Senhor agora, com o nosso
coração muito quebrado. Nos faltam, assim, palavras, em primeiro lugar, para verbalizar, Deus, como é que o Senhor pode estar tão comprometido conosco, sabendo que a gente é fraco de prioridade, que a gente é inconstante. Mas, Deus, nós queremos hoje, nesse momento, dizer para o Senhor que esse amor que nós temos, ainda que infantil, ele é para Ti, Senhor. E nós queremos dizer sim, Senhor, nos amadurece, Pai, porque no final de tudo, a gente entende que não é sobre morrer, não é sobre ser mártir, mas é a motivação, é o amor por Ti, Pai. É isso que o Senhor está tratando dentro de nós, Senhor. Ó Deus, Paulo vai dizer isso, a gente pode dar tudo, inclusive a nossa vida, mas se não tiver amor, isso não faz sentido. Então, amadurece o nosso amor por Ti. Um amor que seja capaz de dizer sim para todos os Teus pedidos, Pai. Um amor que nos ajude a não fugir dos Teus convites, mesmo que eles sejam difíceis de abraçar. Nós queremos Te amar, Senhor, ao ponto de nos sentir sempre prontos para o outro também. Independente se o outro nos trata bem ou não, se o outro nos honra ou não. Deus nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Foi por isso que o Senhor disse que vocês só serão testemunhas a partir do relacionamento, do serem tomados pelo Espírito Santo, porque não há competência em nós para gerar a semente do martírio ou amadurecê-la por nós mesmos, humanamente falando. Isso é obra do Senhor. Então, eu não sei quantas pessoas aqui que nesse momento estão sendo convidadas para abrir mão de sonhos ou talvez estão vivendo um momento de luto por algo que tiveram que renunciar em função da Tua vontade. Mas eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos para saber que o Senhor é digno disso. Senhor, muito obrigado por esse tempo de conversa. Eu oro pelo time, Senhor, do Léo, o Léo, a Monique, a Bela. Senhor, eu oro para que essa família seja guardada, Deus, e que o Senhor se manifeste, Deus, como um refúgio. E a palavra refúgio ali significa lugar de morar, de permanecer, lugar de troca de afetos. Que o Senhor seja a moradia dessa família, Pai. Eu entrego, Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco hoje nesse bate-papo, para que o coração deles agora seja aquecido pela presença do Teu Espírito. Obrigada, Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos amadurecer. Obrigada por não desistir de nós. E muito obrigada por nos mostrar o final do livro e nos encher de esperança. Maranata, Jesus. Maranata. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado você. Obrigada, gente, que ficaram aí conosco por mais de uma hora. Eu acredito que eu falo demais. Olha, foi incrível. A Ariadna esteve conosco, né? A Ari, né? A gente chama aqui de Ari, né? A Ari esteve junto conosco ano passado na nossa conferência e foi muito poderoso. Todo mundo que esteve aqui, a gente lembra, né, da mensagem e fala, né? Todo mundo ficou apaixonado
por você aqui, pela mensagem, aquilo que você carrega. Então, a gente ficou muito feliz, né? Então, para nós é um privilégio ter você aqui, né? Por esse mês, né? Você que chegou no meio da live, não viu nós falando, né? Mas esse mês é o mês do aniversário do Your Global Mission. A gente vai completar 4 anos, dia 7 de junho. Então, a gente está fazendo a nossa surpresa dessa live, né? A live secreta. A surpresa nossa era a Ariadna, né? De ter ela conosco. Para nós é um presente, né? Gostaríamos, né? Lógico, né, de ter você presencialmente na nossa conferência novamente, mas nós sabemos dos projetos e os sonhos e a obra que o Senhor tem na sua vida e vamos estar orando por você por isso. Mas eu queria, né, deixar aqui 2 coisas boas para você que tem a ver com a live. Nós vamos ter a nossa conferência nesse ano, dia 9 e 10 de junho, que o tema dela é Be Witnesses, né? Então, é esse texto, sejam testemunhas, né? Então, é exatamente do que nós estamos falando nessa live de hoje. Então, para mim, é uma alegria falar disso com vocês e junto com a Ariadna. Nós queremos amadurecer essa semente no nosso coração, né? Nessa conferência, né? Serão 2 dias poderosos de muita presença de Deus. Nós estamos com expectativa para isso, né? Então, o primeiro presente que eu queria fazer, né, essa surpresa, nós já lançamos a conferência na semana passada, já acabou o lote de lançamento, provavelmente essa semana já acaba o lote 1, né? Mas eu queria gerar aqui um desconto promocional, né, para nós, como surpresa disso, que o nome do desconto vai ser Martírio, né? Então, esse é o nome aí do desconto. E ele vai ficar válido aí durante essas 24 horas, né? Então, nós vamos encerrar essa live e vamos ter esse cupom válido por 24 horas, né? Então, você vai poder entrar lá na conferência, tem um lugarzinho para você colocar o cupom de desconto, aí você coloca lá Martírio e você vai ser abençoado por isso, para você ouvir mais sobre esse assunto, né? E a gente juntos amadurecer isso, né? Então, esse é o primeiro presente. O segundo, né, presente que nós queremos, né, o aniversário de Your Global Mission, é a gente que está dando presente para todo mundo aí, né? Então, o segundo é que nós temos a nossa DTS, né, a ITED, o IDM, né, nós vamos ter esse ano, começa dia 7 de julho, vai até dia 10 de dezembro, 5 meses de escola, e o tema, né, o subtema da escola, né, a escola é Your Global Mission, que é a sua missão global, né, então a gente está falando sobre isso durante a escola inteira, mas, né, uma outra coisa que nós queremos tratar nessa escola é também sobre esse texto, né, sobre testemunhas, né, então nós queremos, sei que você está ouvindo, tem pessoas aqui falando, olha, eu queria ir, né, quero saber como fazer e tal, nós temos algo no nosso coração sempre com povos não alcançados do Brasil. Então, a gente sempre está indo para o sertão do Maranhão, né? Fomos para lá, vamos novamente esse ano, né? Estamos indo para esses lugares, né? Onde o evangelho tem pouca presença ou nenhuma presença cristã dentro da nação brasileira. Então, a gente é engajado com isso. Também vamos para Portugal, né? Então, tem aí o destino do prático, né? Da Mission Trip, a viagem missionária para Portugal. Então, a gente tem ouvido de Deus sobre esse lugar, esse reavivar da Europa, essa obra do Senhor ali em Portugal, né? Para quem não sabe, né? Portugal fica a 12 horas de qualquer lugar do mundo, então basicamente é o aeroporto dos céus no mundo, né? E Deus tem nos levado para aquele lugar. E também nós vamos para a Turquia, né? Turquia é um lugar, né, de um povo 99% muçulmano, então um povo não alcançado, e nós temos ido para lá constantemente. Então, se você quer fazer parte disso, né, se você quer se envolver com os povos não alcançados, com a grande comissão, entender mais sobre isso, essa é uma escola, né? Então, são 5 meses, 3 meses teóricos, 2 meses práticos, e nós queremos também, tem lá para você fazer a aplicação do formulário com a gente, e tem um custo. Então, um presente que nós estamos dando para você é que 0,800 desse custo, né? Então, para aplicação, ele é R$100 para fazer a aplicação do formulário para a escola, né? Depois tem os valores, você pode pesquisar mais sobre isso, mas a gente queria dar durante essas 24 horas aí também, você não tem esse custo, né? Então, é um presente dessa live de hoje,
para inspirar você. Talvez você está aí querendo se envolver, querendo crescer e não sabe como, e nós queremos ter essa plataforma para você. E é isso, né? Então, esses 2 presentes nossos aí para você hoje, por conta da Ariadna, né? Eu só quero autenticar o trabalho desse time, né? É um pessoal de muita integridade. Vocês vão encontrar pessoas mais maduras cronologicamente falando, vocês vão encontrar jovens nesse time. Então, assim, ó, pais, invistam nos filhos de vocês, né? Se vocês podem, que os filhos façam a escola antes de entrar para a universidade, é algo que vai trazer uma base até para eles suportarem as pressões, se caso eles forem seguir por uma carreira acadêmica, né? Então, invistam. E essa escola, essa parte da Jocum ali, é muito joia e eu acho que vale a pena. Então, eu quero deixar aí minha autenticação. É um time lindo, a gente morre de saudade deles, né? O lugar é muito legal, e é uma família. Eu falo que o sentimento que meu amor e eu tivemos enquanto a gente estava com eles lá era de família. Então, não deixem de participar, tá, gente? E a conferência é uma delícia. Eu estou com o coração muito pesado de não poder estar esse ano, mas é muito joia. Então, participem e aproveitem aí o cupom lindo, Martírio, né? E façam parte disso. Sejam enriquecidos com esse assunto. O cupom especial Ariadna aí, né? Em homenagem a ela, que para nós a gente tem a Ariadna aqui em alta estima mesmo, né? A gente ama ela, o esposo, meu Paulo, eles são queridos por nós, né? Então é em homenagem a eles que nós queremos fazer isso junto com vocês aqui, tá bom? Então é isso. Semana que vem a gente tem mais uma, né, live secreta. Todo sábado a gente está trazendo um presente novo aqui para vocês. Então criem expectativas. Sábado que vem a gente está junto em mais uma live aí secreta. Tá bom? Deus abençoe, Gente, viu, Ari? Beijo, fica com Deus. E a live vai ficar gravada, né? Isso, vai ficar Léo, gravada, salva. Você pode manda compartilhar essa live. com mais pessoas. Exatamente. Vamos falar sobre isso, gente. Vamos falar sobre isso, Amém. tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, Abençoe. tchau. Tchau, tchau.